Mais um episódio do podcast Na Kombi, mais que especial. Estamos aqui hoje na nossa sede, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e vamos conversar com uma pessoa super especial que você já deve estar imaginando quem é, né? Vem comigo! Pode ir? Deixa eu começar. Pode começar, pastor. Eu desejo cumprimentar a todos os meus queridos irmãos do setor de Barueri, o nosso abençoado setor 10, a todos com a paz do Senhor. Meu amado Paulo Lucas Sacramento, o meu abraço. Eu quero externar aqui a minha satisfação de receber aqui no meu gabinete a irmã Roberta Rocha, uma serva de Deus, que tem um conhecimento profundo, não só na igreja nossa, mas na cidade de Barueri, e ela tem um desejo ardente no coração. E tudo isso tem despertado na minha pessoa um grande desejo também de ajudá-la. Então, nós estamos aqui para fazer uma entrevista e será para mim uma alegria poder responder as perguntas que ela me fizer. Amém. Pastor, eu gostaria de agradecer ao senhor por estar nos recebendo aqui para mais um episódio na Kombi, que estamos aqui, mas é para nossa coleção de episódios na Kombi, e eu estou até emocionada, pastor, de estar na presença do senhor, porque o senhor representa para nós uma grande referência e a grande história da nossa igreja, né? E eu quero realmente agradecer ao senhor e vamos começar aí com as perguntas aí. Pois não. Pode abrir. Sem pegadinha. Pode abrir o leque. Né? Pastor, eu gostaria de começar sabendo sobre a sua infância. Onde o senhor nasceu, como que foi a infância do pastor José Wellington Bezerra da Costa? Bom, Roberto, eu nasci na cidade de São Luís do Curu. São Luís do Curu é uma cidade pequena, próximo de Fortaleza, 80 quilômetros mais ou menos. E ali meu pai tinha uma mercearia, como eles chamavam antigamente. E com 2 anos, tinha 2 anos de idade, meu pai mudou-se a Fortaleza, se estabeleceu lá em Fortaleza, e eu fui criado em Fortaleza. Ali na igreja central, papai aceitou a Jesus, nos levou também. Eu aceitei a Jesus com 8 anos de idade. Fui batizado nas águas com quase 12 anos. Eu me recordo muito, no dia 7 de setembro de 1945, eu fui batizado nas águas. E depois segui a minha vida natural. Ali em Fortaleza mesmo, eu encontrei uma moça bonita, que era ali. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos quando nós casamos, eu e ela, os dois. E Deus nos deu uma família. Eu passei 67 anos casados, depois ela morreu, eu estou com quase 5 anos que estou viúvo, mas eu fiz um pacto com o meu Deus de não colocar nunca outra no lugar dela. Pois bem, mas aqui em São Paulo eu vim como todo qualquer nordestino, eu vim para São Paulo para ganhar dinheiro. E eu vim, na época que eu cheguei aqui, eu cheguei no dia 15 de fevereiro de 1954, quando São Paulo estava completando 400 anos, né? São Paulo 400, né? E aqui eu olhei assim, tá, e vi que na época a Feira Livre era um negócio relativamente bom. Não existia supermercado na época, então eu entrei com o ramo de utilidade doméstica. E na feira Deus me abençoou. E sinceramente eu trabalhava com gosto. A minha barraca era uma verdadeira loja. Na verdade, eu tinha uma licença de 5 por 5, mas eu ocupava 10 metros. E tanta mercadoria que tinha. Agora, a minha barraca era completa. Começava com balde, chuveiro, carrinho de feira e olha, depois bacia, e aí começava então panelas
de vários tipos, mais fina, mais grossa, melhor, mais fraca, e depois vinha cutelaria, eu tinha toda a cutelaria, ferro elétrico para dar impressão, depois vinha, me lembro bem que eu arrumava bem a barraca, depois nós vimos a questão de louça, eu tinha a louça mais grossa, depois tinha a louça mais fina, porcelana, jogos de café, de toda chá. A freguesia. E aí eu tinha depois de vidro, né? Jogos de vidro para presente e tal e tal. Então, a minha barraca aí eu tinha prazer, eu gostava de fazer aquilo. Passei 13 anos ali. Mas o senhor acha que esse tino para o comércio o senhor herdou do seu pai? Ah, sim. Eu fui criado, na verdade, atrás do balcão. E o meu pai, um dia ele me deu um conselho. Ele disse, meu filho, no comércio, você compra a melhor mercadoria, pelo menor preço da praça e pela melhor condição de pagamento. Eu digo, ok. Isso aí eu segui. Quando chegou um tempo, Roberta, Deus me abençoou, eu já tinha um capital de giro relativamente bom para o que eu fazia, e eu comecei a montar lojas. Montei 4 lojas, e as 4 funcionavam bem, e graças a Deus, economicamente, uma vida bem estável. Eu já me dava na época o luxo de comprar à vista, comprava muito, pagava mais barato, impunha o preço, então eu vendia mais barato na feira, mas eu vendia porque eu podia ter condições de vender, né? E assim eu caminhei, até que um dia o pastor Cícero Canuto de Lima me chamou e eu fui eleito o primeiro secretário da igreja do Belém. Isto eu fui durante 10 anos. E já para o fim dos 10 anos, um dia ele me chamou e disse, Alberto, me diga uma coisa, você crê que Jesus lhe sustenta? Eu falei, claro que eu creio. Então, você faça o seguinte, venha me ajudar, mas não venda todos os teus negócios, porque o dinheiro do Belém é pequeno. Você deixa uma loja, cada filho, tinha um filho na época que o Samuel estava fazendo medicina, e é um curso mais caro, ele disse, para você educar os filhos, deixa uma loja. Era bem, acho que é. Aí eu fui falar Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu era muito novo. Isso foi no ano, foi no de 58, mais ou menos, porque eu fui consagrado a presbítero. Então o senhor tinha uns 30 anos, por aí. Mais ou menos. Eu fui consagrado a presbítero em janeiro de 58. E no mesmo ano, no fim do ano, ao ministério. Uma coisa assim muito rápida que Deus fez. Mas aí eu falei para ele, o senhor sabe, eu sou casado, eu vou convidar com a minha esposa e depois eu dou a resposta para o senhor. Eu disse, tá, ok. Eu fui falar com a esposa, ela olhou para mim e disse, o quê? Pegou assim, eu vou vestir com o dinheiro de crente? Nunca. Falei, tá bem, o senhor não quer, tá certo, tá bom. Aí eu fiquei quieto, orando, se é de Deus, vai acontecer. Deus mandou um pastor amigo, há 20 anos que nós não nos encontrávamos. Ele era pastor da Bahia, de Candeias. Ele vinha para Paraná visitar o irmão dele, ele passou lá em casa. Era um homem de oração. Nós jantamos, ele ia sair só à meia-noite, vamos orar. Aí Deus usou aquele homem em profecia. Contou a minha vida passada. E eu, muito incrédulo, digo, a passada alguém contou para ele, né? Depois começou a falar presente. E depois começou a falar futura. Nossa. Mas Deus falou tanta coisa naquele dia. E uma das coisas que eu nunca me esqueço, o Senhor me disse, Zé Wellington, eu vou te abençoar. Mas vou te abençoar de tal maneira que muitos dirão, quem é o Zé Wellington? É para que eles saibam que eu sou Deus e me agradei de ti. Eu vou te abençoar porque eu tenho poder para abençoar e tenho poder para bater. Aí depois falou com a Wanda. Terminou aquela oração, ele disse, fala para o irmão Cícero, se ele mandar a gente pregar debaixo de uma árvore, eu vou com você. Olha só, mulher de fé. Graças a Deus. Aí então, o conselho do irmão Cícero, eu fui vendendo as lojas e fui imobilizando. Eu não sou doido, né? Jogar dinheiro fora. Eu fui comprando alguns imóveis que tenho até hoje, alguns imóveis. Fui comprando imóveis e vendendo lá no fim, fiquei com uma loja. Com aquela, então, eu mantive para a educação dos filhos. E até que
primeiro mês que eu trabalhei com o Bom Cícero, ele veio o tesoureiro me pagar, me dar um salário. Aí me deu a esposa, deu dinheiro, a metade do dízimo que eu dava para a igreja. Meu Deus. Mas eu também não precisava, né? Eu agradeci e tudo mais e tal, e fomos andando. Foi o dinheiro mais abençoado que eu pus no meu bolso, nunca mais se acabou, viu? E aí, estamos aqui. Quando o pastor Cícero me entregou Belém, tinha umas 300 e poucas congregações. Hoje nós temos umas 2.500, mais ou menos. Mas isso é Deus que fez. Foi Deus que fez e esses meninos que me ajudam que fez. Pois bem, é assim, nós estamos aqui, eu recebi a igreja, 80, já está com 44 anos, né? Na presidência. Né? Eu passei 10 anos na secretaria, 7 e 4 meses na vice, 17, agora 44, 61 anos na diretoria do Belém. Pastor, provavelmente quando o senhor recebeu essa profecia, a sua fé foi fortalecida. Mas quando o senhor era jovem, o senhor imaginava tudo isso? Não, jamais. Nunca pensei, porque ó, Fortaleza, casei lá, fui batizado lá, casei lá, depois vim para cá, mas todos vim para São Paulo para ganhar dinheiro. E não tinha qualquer... É tanto que quando Deus me falou, eu tive um sonho, e no sonho, o pastor que me ganhou para Jesus, que já morreu, irmão Teixeira, no sonho veio ele e disse para mim, te preparas que tu vai substituir o pastor. Aí eu falei para ele, irmão Teixeira, eu não sou desse negócio não, eu estou no comércio, o negócio a minha área é outra e tal e tal. Ele disse, eu sei, mas eu estou dizendo, te prepara que tu vai substituir o pastor. De maneira muito clara. Isto se repetiu mais uma vez. Nossa. Eu fiquei com aquilo guardado na mente, não falei nem para a Wanda. Fiquei com aquilo guardado na mente e as coisas foram acontecendo, né? Depois de muitos anos, quando eu assumi a presidência da igreja, é que eu fui mentalizar um pouquinho aquela palavra do Senhor. O Espírito Santo nos faz lembrar, pois né? É verdade. Mas aí ele disse, eu comecei a pensar, o Senhor falou, se prepara para substituir o pastor, não era um pastor. Um eu tinha substituído muitas vezes, mas era o artigo definido masculino singular. Né? Eu não me lembro disso, viu? Acho que depois me lembro. A memória do pastor é ótima. Então, o resultado é que assumimos, os companheiros todos nos ajudaram e nós temos caminhado juntos. E Belém, Deus deu um crescimento. Eu digo a você que eu compreendo bem, não sou tão mestre rude assim, eu sei que a idade chegou, e eu estou procurando, paulatinamente, colocando as coisas no seu devido lugar, para que Jesus me levando não fique aqui alguma lacuna, alguma dificuldade. E graças a Deus que eu tenho tido da parte dos irmãos, não só confiança, não estou dizendo que é com ele, né? Mas credibilidade, e Deus tem me dado uma autoridade ministerial que nós procuramos a conduzir a igreja dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Pastor José Wellington, o senhor começou o ministério muito novo, muito sim, jovem. Sim. Isso foi um desafio para o senhor? Porque o senhor vinha do comércio, né? Comércio, sim. E como que foi isso para o senhor? Roberta, eu tive um princípio ministerial interessante. Eu congregava na Vila Espanhola. Naquela época, a congregação nossa era um salãozinho pequeno, com 4 metros de largura e 5 de comprimento. Pequeno mesmo. Tinha uns 18, 20 crentes. E ali eu congregava. Um dia o presbítero que dirigia lá disse, irmão Zé Wellington, veio de gravata para você pregar aqui, tá? Foi o último culto que eu fui de gravata. Nunca mais, tinha verdadeiro... Tinha medo do microfone. Bom, mas aí aconteceu que ele trabalhava na Rádio Nacional, Rádio do Rio, foi transferido para o turno da noite.
aí não pôde mais dirigir a congregação. Aí o pastor do setor, bem, quando ficamos sem dirigente, chegou o culto, não tinha quem dirigisse, aí nos reunimos em oração. Naquela oração, Deus usou uma irmã em profecia que nos disse o seguinte: do meio de vocês, eu escolhi um para o meu trabalho. Que lindo. Mas ninguém sabia quem era, escolhi um e ficou. Quem é? E o senhor ficou também, não, quem é? Quem é também. Mas aí, depois de uns 2 dias, o pastor setorial foi lá em casa. Disse: irmão Zé Wellington, você não quer ficar dirigindo os cultos aí? Eu falei: irmão, eu não sei dirigir culto. Disse: não, mas não tem muita complicação não. Aí, canta 3 dias da harpa, lê uma palavra, se você quiser falar, fala, dá oportunidade para os outros, ora, tá bom. Se é assim, vamos ver. Aí eu comecei e gostei, e até hoje estou por aqui. É uma mas aí, quando a congregação começou a crescer, e daquele salãozinho alugamos um maior, me lembro bem, de 8x15, depois encheu, outro maior de 10x25, aí eu dava Santa Ceia com os crentes, e crentes na calçada aqui do caminho do salão. Nossa. Deus abençoou a vida espanhola assim, de uma maneira extraordinária. Era o setor, a sede era a Casa Verde, aí nós passamos a Casa Verde, ficou bem longe. E qual era a estratégia? Evangelismo? Não, evangelismo. Culto nos lares? Evangelismo, culto nos lares pouco. Porque São Paulo o pessoal todo trabalha, né? E a gente fica um pouco difícil. Sempre tive muito cuidado, né? Não estar muito na casa dos outros, também é da minha formação. Mas evangelismo, eu fazia o seguinte: nós tínhamos, digamos, algumas congregações, foi a congregação X, durante a semana eu dava uma palavra todo dia. E no domingo, eu era feirante, eu descarregava o caminhão, enchia de crente e ia para lá. Nossa. E aí fazia o trabalho de evangelização. E eu me recordo que uma certa feita, nós estávamos falando, era aquele bairro pertinho da Cachoeirinha. Eu estava com os irmãos, eu tinha um irmão presbítero que trabalhava comigo, era um filho de italiano, era vermelho, meio calvo. E no caminho ele falou para mim: olha, Zé, essa noite eu tive um sonho, eu sonhei que estava pescando. E ia pegando os peixes e dando para o irmão, tinha muito, era mais de 20. Eu digo: o quê, rapaz? Foi mesmo? Tá bem. Fiquei quieto. Fomos para o culto ao ar livre, preguei, agora você faz um apelo. Me lembro, um sol quente, tremendo, ele estava suado já. Eu digo: faz um apelo. Ele começou a olhar para mim, eu falei: Jesus não mostrou mais de 20. Vai fazendo um apelo. E ele foi olhar para mim, mais de 20. Daqui a pouco levantou a mão 1, depois 2, 3, 24 estadias daquele culto. Pois bem, são experiências que a gente foi adquirindo, e até que pastor Cícero, quando me chamou, aliás, pastor Cícero, não, o pastor do setor, me falou para mim que ia consagrar presbítero. Eu falei para ele: eu não quero. Eu não quero porque é o seguinte: pastor, ele era um homem muito simples, e eu, como tinha dinheiro, eu ajudava muito a ele, né? E eu cheguei e falei isso para ele: a nossa amizade é grande, eu estou entendendo que o senhor quer me recompensar do que eu faço pelo irmão com uma coisa que é de Deus, então eu não quero não. Aí ficou. Quando foi depois de uns meses, eu estava no culto do Belém, na Santa Ceia, aí vocês me chamou e me consagrou a presbítero. E ali fomos trabalhando. Eu dirigi Vila Espanhola por 10 anos, Indianópolis por 10 anos, um trabalho assim, como, graças a Deus, financeiramente, Deus me abençoou, eu não precisava de dinheiro da igreja, então o meu relatório tirava água, luz, telefone, e R$100 que eu dava para o guardador de oferta, né? Então, era a despesa. Meu relatório era assim. Zé, porque eu não mexia, não precisava, né? Assim eu fiquei 7 anos e tanto dirigindo o setor nessa condição. Ele me abençoou, me deu casa, me deu carro. Eu sempre muito agradecido ao Senhor, né? Mas foi porque eu fui
amadurecendo o trabalho. Como eu fui consagrado, eu tinha 24 anos, estatura pequena, um cara de menino, mas vamos trabalhando. E isso gerou uma certa dificuldade quando as pessoas olhavam para o senhor todo animado para trabalhar com cara de menino, gerava ciúmes nos mais antigos? Com certeza, né? Agora, é o seguinte, eu sempre fui... Deus colocou no meu coração uma coisa interessante. O que Deus tem para mim e para você, ninguém tira. Então, tranquilo. Quando o irmão se estava doentinho, no finzinho, eu combinei com os pastores e nós tirávamos lá, fazíamos uma etapa a cada pastor lá no hospital para ele ficar sozinho. Né? Cada um de nós ficava 4 horas, 5 horas, e tal, se revezava dia e noite. E nessa época eu comecei a receber os generais de 5 estrelas do Brasil aqui em São Paulo, né? Aí vinha fulano, eu recebia, os meninos diziam, pastor, você é de meu amigo, se isso aqui Deus tem para mim, ninguém vai tirar. Recebia, mandava eles pregarem, tá bom. Sou muito grato ao meu Deus, muito grato ao meu Deus. Deus tem feito uma coisa aqui em São Paulo, que a honra e a glória é para Ele. Eu faço parte do Comitê Mundial das Assembleias de Deus. Nós somos 10. Teve um evento recente, né? Pois é, teve agora. Na Espanha, não foi? Foi na Espanha, é. E houve a pandemia, depois da pandemia nós não nos reunimos. Agora nos reunimos lá em Madrid. Eu cheguei, eu era um dos fundadores do comitê. Alguns companheiros meus, velhos, morreram. Então, tinha que preencher as vagas e tal. Aí eu cheguei com os que tinham, conversando, merece. Até hoje o presidente, que é da Malásia, ele quer vir aqui do Belém, eu conversei com o Joel, ele veio na Escola Bíblica, vai visitar aqui. E cheguei lá, eles me receberam muito bem, fizeram até uma festa. A reunião foi num anfiteatro com muita gente. E combinamos dar 15 minutos para cada um dos presidentes dos países, né? Dos 10, né? Aí, mas o meu, ele tinha o tempo todo para pregar. Eles pediram para que eu falasse sobre o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. Sim. Por quê? Aí, quando eu subi no palco, lá no palanque, né? Aí veio uma menina com um bolo, com 89 anos, vela acesa. Aí fizeram aquela festa, cantaram parabéns. Só e lá, blá. Aí depois o irmão falou, disse, olha, nós fizemos um levantamento, porque lá trabalha com a igreja do mundo inteiro. Sim. Né? Nós fizemos um levantamento, hoje a maior Assembleia de Deus está no Brasil. A maior Assembleia de Deus está no Brasil. E a maior no Brasil é São Paulo. É São Paulo. Eu digo, bem, a honra e a glória para Jesus. É assim seja. Mas olha, nada disso me vai dessa. Não é falsa modéstia, não. Nada disso não me deixa maior nem 1 milímetro. Quando as coisas começam com muito elogio, por isso, aí eu digo, sou aquele que nasci lá em São Luís do Curu. Não posso esquecer disso aí. Se alguma coisa aconteceu na minha vida, foi Deus que fez e acabou. Pastor, e qual que é o segredo de tantos anos dedicado ao ministério, né? Que a gente vê que muitos começam uma jornada e por decepção ou por outro motivo acabam se afastando. Mas qual é o segredo de tanto tempo assim? Eu não posso ser hipócrita. A gente passa muita dificuldade, muita luta. E um dia eu desisti. Mas falei para a Wanda, eu hoje vou devolver minha criança para o Francisco, não quero mais. Tá, vou cuidar do meu negócio, tá? Ela olhou para mim assim e disse, você não me disse que tinha uma chamada de Deus? E aquilo, o rapaz, me desmontou por dentro. Nossa. Né? Falei, Um dia, numa reunião lá, de obreiro, terminou a reunião e eu não, fiquei na carne, cheguei para você, falei, tome a credencial. Mas não quero mais.
Para mim ir para o céu não precisa ser o pastor, precisa ser crente. Melhorou, não deixou, não recebeu, voltou a minha mão, pôs no bolso da credencial. E naquele momento ele me deu um conselho. Bom, eu então, mas na verdade tive um dia assim, de desespero. Mas sabe, eu estou aqui há 61 anos na diretoria do Belém. E dificuldades ter, mas a experiência dos anos, né? Sim. Nos ensina muita coisa, né? Sim. E como, graças a Deus, eu tenho uma memória boa, a Covid não afetou nada. Põe boa nisso. Então, quando acontece um problema assim, eu vou lá no arquivo, se já aconteceu, tratei assim, o resultado foi assim. E assim nós vamos trabalhando. Nada melhor que as experiências, né, pastor? Assim. Agora, vou lhe dizer uma coisa. No meu caso, eu preciso de muita prudência, saber ouvir. Ontem mesmo, no meio do culto, a Marta de papai, tem uma família assim, eu fui atender aquela família e eu ouvi a família, o problema. Mas só que é o seguinte, toda história tem dois lados, né? Eu ouço aqui, depois vou ouvir o outro lado. Depois eu vou procurar dar solução. Muitas vezes não tem no momento, eu vou orar. Deus nos ajuda. E até aqui eu tenho procurado fazer a obra de Deus. E Deus tem feito dar certo. É Ele que faz, né? Porque a gente vê os frutos, né? É verdade. A gente vê os frutos, então Você a gente sabe vê que é uma confirmação, né? Você acha que eu sou muito... Eu não gosto de televisão, de estar nas manchetes, isso não vale nada. Eu gastar 2, 3 milhões em televisão por mês, com esse dinheiro eu faço 2, 3 tempos. Então, mas você veja as pessoas da televisão, lá, você vê se eles fazem um batismo, vê o que acontece, não tem. Você não vê falando nisso aí, não? Nós batizamos, o primeiro batismo do ano sempre é menor. Mas este ano nós batizamos 1.825 candidatos, novos candidatos. Né? E o tempo já é 2.000, 2.000 e pouco, 1.800, mais ou menos aí. Então, eu vejo a mão de Deus fazendo, mas é Deus fazendo. Hoje, o patrimônio do Belém, sinceramente, eu não sei calcular. Eu até mandei levantar aí, eles estão trabalhando aí no patrimônio, porque nós temos, creio que, muito mais de 1.000 propriedades aqui em São Paulo. Tempos maiores, menores, eu mesmo creio que, na minha gestão, eu devo ter ocupado umas 800 propriedades, mais ou menos. Então, Deus tem dado, graças a Deus, e a gente procura dar o passo do tamanho das pernas, né? Pastor, o senhor é um homem que viajou o mundo inteiro. Sim. Né? O senhor foi presidente da CGADB, hoje é presidente de honra, mas foi por muito tempo também. O senhor tem passagem aí por todo o território brasileiro. Mas o senhor também passou na nossa cidadezinha de Barueri um tempo, né? Uhum. No meu ministério, eu tive uma experiência interessante. O Ministério Monsis me mandou ir para Barueri. Obedientemente eu fui, aluguei uma casa lá, não me lembro do nome da rua, mas uma descida pesada, uma rua. A casa tinha, à frente era desenho do Palácio da Alvorada. Assim. Rua Vitória, eu acho. Bem, ali moravam uns irmãos ali também, lá mais embaixo. E naquele tempo, Barueri era uma cidade morta. Não tinha uma indústria. A única indústria que havia tido era um curtume que fechou. Então não tinha nada. Em Barueri, a vista da minha casa só dava para o cemitério. Já acordava olhando ali. A visão era aquela, né? Mas olha, os irmãos... Mas a nossa igreja já era ali no mesmo lugar, já né? no mesmo lugar, sim. Que foi construído lá. Aquele tempo foi construído... Eu não me lembro se foi o tempo de Sebastião Carlos. Lá antigo, lá.
tinha ali passado vários pastores. Sim. Mas os irmãos me acolheram muito bem, eu fui feliz com eles, trabalhamos ali, e fizemos um batismo lá no Rio, naquele tempo trazia os candidatos para o Belém, fazia lá, né? Fiz um batismo lá no Rio. Aí irmão Cícero foi, porque eu havia estado lá em Indianópolis por 10 anos, e a pessoa que foi para lá não se deu muito bem, os irmãos também não ficaram satisfeitos. Aí o irmão Cícero me chamou, Zé Wellington, volta para Indianópolis, porque o negócio lá não está bom. Mas o senhor deixou nossa cidade abençoada. Ah, não, já saí em paz, graças a Deus, um povo muito bom. E eu vou lhe dizer uma coisa, aquele povo sempre trabalhou, evangelizou. Graças a Deus, eu de Barueri só tenho que dar graças a Deus. E feliz, ali estive, saí, creio que não dei prejuízo para a igreja ficou, o trabalho cresceu e já está. Eu espero em Deus, em breve, nós construirmos a sede lá. Amém. O pessoal da engenharia já foi lá, fez Tá, fotos. é isso aí. O senhor é um homem sábio, né? É bondade sua. Não é constatação, pastor. O que é. Pastor José Wellington, eu gostaria de saber do senhor, qual é a sua visão com relação à igreja e à sociedade? Qual o papel da igreja na sociedade nos dias de hoje? Você sabe que a igreja é uma instituição divina. Ela tem os dois lados como uma folha de papel. Tem o lado material e o lado espiritual. Como igreja, nós temos a nossa Constituição, que é a Bíblia. Então, Bíblia, como igreja. Como sociedade, nós temos que, naturalmente, obedecer às leis que estão em vigor. Com relação ao comportamento da igreja, é uma das coisas que eu confesso tenho preocupação, porque o mundo nós estamos experimentando um momento, o mundo está muito intelectual. Alguns pastores estão burocratizando a salvação e a igreja, que não é isso que o Senhor ensinou. Não há coisa mais simples do que a salvação. É só crer. Aliás, Jesus foi tão bondoso conosco, porque ele não disse ide salvar, né? Ele disse ide pregai. Não, nós pregamos, o resto fica com ele, né? Pois bem, mas a minha preocupação é com a geração futura. O Brasil é muito grande, esse continente enorme. E como eu estive por 30 anos, né, a gente conhece bem as igrejas aqui no Brasil. E algumas coisas, algumas novidades têm sido aceitas em alguns lugares. A igreja não precisa de inovação. A igreja precisa de renovação. Sim. E dentro desse projeto divino, nós temos que manter a igreja, como a Bíblia diz, do jardim fechado. As coisas mundanas estão do muro do jardim para fora, para cá é outra coisa. E a minha preocupação é que essa modernização, porque a minha geração já está quase toda no céu, mas nós aprendemos a cultuar a Deus com a Bíblia. E o culto da Bíblia é o mais simples possível. Vamos adorar a Deus. Então, alguns lugares estão transformando muito a nossa liturgia, desprezando os hinos da harpa. A harpa é um inário, dentro da minha visão, um dos maiores. Letra, doutrina, harmonia, música, não há outro igual. Mas, infelizmente, eles estão trazendo muita coisa de fora. Porque, como a igreja é de Deus, eu não preciso estar na televisão, eu não preciso estar de maneira, porque eu sou apenas um
um pregador, apenas um anunciador. E quem faz a obra é Deus. Ele faz e a gente vai acompanhando o que ele está fazendo. Mas me preocupa muito o dia de amanhã. Agora, por isso eu tenho procurado os nossos obreiros de hoje, que já é a geração que chegou, para que eles se mantenham dentro da mesma linha doutrinária que eu aprendi e os ensinei. Então, a nossa liturgia não deve ser mudada, é intocável, ela não precisa de movimento carnal, de dança, de grito, de pulo, absolutamente não. A igreja é espiritual, que Deus opera no espírito, é dentro de nós, né? Então, é aquilo que Paulo falou, santificado, espírito, alma e corpo. A santificação vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. De maneira que... E o culto racional, né, pastor? Sim, não tenha dúvida. Viu? A nossa liturgia, eu volto a dizer, ela é simples, mas nós procuramos dar a oportunidade maior ao Espírito Santo. Eu não saio da minha casa, por exemplo, foi terça-feira, com um mar d'água, eu saí de casa com uma chuva tremenda, forte, tremenda, mas aqui tinha poucas pessoas no Medellín também, né? Acho que tinha 200 pessoas, perfeitamente. Mas eu vim fazer o quê? Todo sacrifício, adorar a Deus, receber de Deus algo para a minha alma, né? Um fortalecimento espiritual. De maneira que essa preocupação eu tenho procurado a ensinar aos nossos, para que amanhã nós passamos, eles vão continuar. Sim. Que a Assembleia de Deus não mergulhe nessas inovações, porque se isso acontecer, nós seremos uma igreja protestante a mais, como fomos criados, né? Sim. Pastor, a gente está caminhando para o fim, né? Eu queria agradecer ao senhor mais uma vez de estar aqui nos recebendo, dando toda essa atenção, né, com essa sabedoria que lhe é ali, né, tão preciosa, e que eu queria muito que o senhor deixasse uma palavra, um conselho para os jovens, né, para os adolescentes, que a gente lá no setor tem bastante jovens e adolescentes. Tem, é muito bom isso aí. E eu queria que o senhor desse uma palavra, desse um conselho, uma orientação, no meio de tantos conselhos que eu sei que o senhor já tem, porque o senhor tem uma vasta sabedoria, mas que deixasse aí para os nossos jovens. Roberta, a Assembleia de Deus, de São Paulo, você preste atenção nos batismos, 70% é de jovens. Sim. A Assembleia é uma igreja nova, sempre sendo renovada, graças a Deus por isto. Pois bem, mas, ao encerrar aqui as nossas palavras, você não me pediu, você não perguntou, você não tocou em política. Porém, eu devo dizer o que é que eu espero. Porque a minha geração, nós somos criados dessa maneira. Igreja de um lado, política do cão. Porque os nossos pais na fé eram estrangeiros. Eles não tinham como penetrar na administração, porque ele era estrangeiro. Nós fomos criados, educados assim. Eu também fui educado assim. Quando eu assumi a Convenção Geral, que eu comecei a verificar os problemas lá de fora, que eles estavam alinhavando para o futuro, eu fui reunir a cúpula da Assembleia de Deus e falei para eles, nós precisamos fazer alguma coisa como segurança da vida da igreja na parte de seu patrimônio, sua doutrina, e de maneira sua estrutura precisa continuar tendo base alicerçada também nas leis do nosso país. E nós precisamos eleger alguns representantes. E aí nós combinamos, naquela primeira eleição, nós elegemos 23 deputados federais. Bem, aí vamos indo. Hoje, o meu pensamento é o seguinte: é uma necessidade que em cada município de São Paulo, nós temos 645 municípios, e cada um deles
Se é pequeno, se não pode, mas pelo menos cada um tenha um representante, uma pessoa na vereança, viu? Porque há necessidade. Porque o que eles fazem, olha, no momento, na Câmara Federal e no Senado, nós estamos passando a uma turbulência que o nosso grupo de evangélicos está segurando. Sim. Segurando, pois é. E eu converso muito com o Paulo, e o Paulo me conta a situação lá dentro, como é que vive, né? E o Paulo já está no 4º mandato, né? Graças a Deus por isso. Porém, há o interesse de que em todas as cidades do interior de São Paulo tenhamos um representante da Câmara Municipal. E a irmã não me pediu, mas eu queria deixar aqui uma orientação aos nossos irmãos, porque nós temos que trabalhar com pessoas fiéis a Deus, isso é o principal, pessoas que nos compreendam e que sejam amigos fiéis, sinceros, né? Servindo a Deus e caminhando conosco, pensando conosco. E acredito que aqui em São Paulo, por exemplo, no caso da Marta, a Marta, quem quiser, a Marta está aqui todo dia, né? Ela está lá no gabinete. Né? E ela está ali ajudando a tudo que pode, a Ruth da mesma maneira. Pois bem, então, há não só esse esforço do eleito, mas também o apoio da igreja. Então, eu acho que essa eleição está aí. A irmã esteve candidata na eleição passada, não foi eleita, mas as experiências lhe ajudaram. Você está caminhando e eu teria o maior prazer. Só não vou transferir meu título para Barueri por causa da Ruth. É compreensível, pastor. Eu tenho que ajudar a Ruth aqui em São Paulo. Pois bem, mas gostaria muito de que a irmã tivesse sua vitória. Agora, Roberta, eu creio em Deus ter sido tão longano comigo. Você sabe que a Convenção Geral ela tem uma eleição. A eleição da Convenção Geral não é fácil, não. Ela é bem disputada. Porque ela é no Brasil inteiro e no exterior com os nossos missionários. Né? Pois bem, durante o meu período, nós tivemos 10 eleições. Eu ganhei todas as 10, graças a Deus. É a sabedoria. Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas, sabe, quando chega na eleição, nunca confio, eu já estou eleito, eu já ganhei, isso é conversa fiada. Eu tenho que orar a Deus e trabalhar com afinco até o dia da eleição. Não se corrompa de maneira nenhuma, né? A sua moral, a sua credibilidade, a sua posição como crente, você deve ser uma luz naquela Câmara de Vereadores. Sim. Faça tudo aquilo que for possível. Faça como serva de Deus, porque Deus vai te abençoar. Amém. Bom Deus nos dá, tenho certeza que nos dá. Então, manter a vida limpa, procurando servir a igreja daquilo que for possível, certo? Eleita, não deixe nenhum resquício no seu coração com aqueles que não votaram, porque afinal de contas vivemos numa democracia, né? Sim. Se escolhe quem é quem, não é? E votou, eu na convenção, votou comigo, votou, quem não votou, está na convenção geral, não tem problema nenhum, vamos administrar, né, todos de igual maneira, né? Eu espero que Deus te abençoe. E para os nossos jovens, eu queria deixar só um versículo. Pode falar. No capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, se não me falha a memória, o versículo de 1:58. Sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho tem uma recompensa. Amém. Então, que os nossos jovens sirvam a Jesus, procurando ter uma vida diante de Deus e da sua palavra correta, e o futuro Deus abençoa. Deus abençoa. O crente fiel, Deus abençoa de uma forma extraordinária. Amém.
Pastor, eu gostaria de deixar com o senhor uma lembrancinha do nosso podcast na Kombi. Tem o nosso adesivinho também, que é a nossa combinha. Eu já vi lá atrás. A Kombi é bem coisa bonita, viu? Bonita, né? O senhor tem alguma história com Kombi? Hein? O senhor tem alguma história com Kombi? Teve Aqui? Kombi? Eu tive. Gostava de Kombi? Não, nunca gostei, não. Olha aí, ó. Porque é o seguinte, que é um carro que você é um para-choque, né? É verdade. Então, É verdade. Então eu tive Kombi, viu? A Kombi é um carro de uma utilidade extrema. Ela é toda utilitária. Sim, É. sim. Só tendo cuidado para não pegar fogo aqui no motor. O resto É verdade. As antigas pegavam mais fogo, essas aí são mais, mais tranquilas. Aí a sua Kombi é bonita, viu? Obrigada, Tá pastor. bom, tá muito bem, tá bom. Esse podcast aqui E vai longe. deixar a canequinha para o senhor de lembrancinha. Obrigado, viu? Na Kombi. Na Kombi. Tá bom, obrigado, viu? Aqui, olha, tira uma foto aí, Miguel. Deixa pra você. Tiago, meu desejo é que a próxima fotografia é tomando café na Kombi, mas lá No gabinete. no gabinete dela, viu? Se Com Deus quiser. Vamos ver. certeza. Tá bom.